Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Exclusivo. Canal Rural consegue acesso às taxas de juros do Plano Safra 2021, que o governo deve anunciar oficialmente só no dia 15 de junho. E nesta edição você vai ver a avaliação de entidades do setor agro sobre o pacote. E mais, a Serra Catarinense registrou o amanhecer mais frio do ano. Em São Joaquim, as mínimas chegaram a 6 graus negativos. E no Rio Grande do Sul, geadas são registradas no interior. Covid-19. Nos Estados Unidos, frigoríficos começam a retomar atividades depois de perderem 40% da capacidade de produção. E o dólar cai para um dos mais baixos patamares desde março e encosta em R$ 5,00. Tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. O Canal Rural teve acesso com exclusividade aos detalhes do Plano Safra 2021, que deve ser anunciado pelo governo federal oficialmente no próximo dia 15 de junho. E a gente vai agora ver o que este plano deve trazer para as taxas de custeio que vão ser apresentadas. Acompanhe. Para o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, a taxa de juros deve passar dos atuais 4,6% para 3 a 4% ao ano. Para o PRONAMP, Programa de Apoio ao Médio Produtor, a taxa deve sair de 6% para 5,25%. Os demais produtores, que hoje pagam juros de 8% ao ano, deverão pagar 6,5% ao ano. Em live com o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, a atual ministra, Tereza Cristina, declarou que o volume de recursos disponíveis para financiar o próximo ciclo agrícola deverá ser igual ao de 2019, de 10 bilhões de reais. Nós estamos trabalhando ainda com o mesmo valor do ano passado, mas nós estamos também brigando pelo spread, né, com os bancos, né, para que esse spread diminua, porque cada vez que você diminui o juro e o spread alto, ele fica mais descolado ainda, ele aparece mais ainda, e fica, vamos dizer, difícil, né? Spreads aí de 5% a quase 7%, 6,7%. Então, ele é muito alto. Então, nós estamos brigando nesses dois campos. Eu ainda tenho esperança de conseguir um pouco mais, mas trabalhando conservadoramente, nós estamos trabalhando com o mesmo valor do ano passado. E entidades do agro brasileiro avaliaram a proposta de juros para o Plano Safra 2021, acessada com exclusividade pelo Canal Rural. Vamos ver. Esse ano, o pedido do setor da ProSoja Brasil, é que se baixasse de acordo com que caiu a taxa Selic no último ano. Então, a redução não veio o que nós esperávamos, veio apenas a metade do nosso solicitação. Nós trabalhava com juros aí de próximo de 4,5%, está vindo a 6,5%. O governo está justificando a dificuldade aí, se ao baixar o juros diminui acesso ao crédito, né? Diminui o recurso, mas isso para um setor que está dando e mostrando que é capaz, seria muito pouco. Então, o setor fica um pouco decepcionado, porque o custo de produção esse ano é um custo muito alto, é um custo que o produtor tem que tomar muito cuidado com ele está maquiado aí por esse dólar, então a gente tem que se preparar para isso. E também um outro ponto que a gente precisa nesse plano agrícola é acesso ao crédito, os produtores terem acesso ao crédito. Infelizmente, esse recurso está vindo e está voltando uma parte por falta de acesso, por falta de uma política mais de conhecimento do setor agrícola brasileiro. E também o acesso ao seguro também aos produtores que não contraem, que não buscam os bancos oficiais. A FETAG do Rio Grande do Sul quer crer que esses percentuais de juros que estão aí sendo postos não sejam os verdadeiros que vão vir no anúncio do Plano Safra. Não podemos falar em hipótese nenhuma com juros da agricultura e na pecuária acima da taxa Selic.
Né? Para a agricultura familiar, pensamos num juro de 1 a 2%. E para os demais produtores, não deslumbramos uma possibilidade do juro estar acima da taxa Selic. Isso seria um despropósito por parte do governo de cobrar de um setor que está segurando o país de pé a conta de toda uma crise do coronavírus, de toda uma crise estipulada pelo governo, que nós não podemos pagar essa conta. Jamais iremos aceitar isto. Então está na hora do governo rever, se está com a ideia de aplicar esses percentuais, está na hora de rever. A agricultura brasileira está crescendo esse ano. Nós sabemos também que os preços das commodities estão em níveis historicamente positivos. Nós sabemos que o único setor que está crescendo no Brasil é o agronegócio, em meio a uma pandemia. Então, se os bancos não emprestarem para o produtor rural, vão emprestar para quem? Para as redes de hotel? Para o setor de turismo? Para bares e restaurantes? Quem é que tem menos risco neste momento? Então, é hora de nós refletirmos sobre o quanto custa para o banco captar dinheiro para emprestar para o produtor rural. 0 quando a fonte são depósitos à vista. Taxa de poupança, que é 70% da Selic, quando os recursos são da poupança. E emprestar a estas taxas nos parece valores muito altos. Então é importante que o presidente entre em campo, bata o martelo na defesa do Ministério da Agricultura nessa discussão sobre os juros, porque estes juros, como foram antecipados por ti, estão muito elevados. Daqui até o anúncio, tem muita água para passar debaixo da ponte. Quem acompanha Plano Safras sabe que essas últimas 2 semanas são definitivas para o que nós vamos viver num ano inteiro depois disso. Por isso a importância desse momento de sim ter um trabalho firme no sentido de baixar mais os juros ainda. E além de avaliar o que as entidades do agro disseram sobre esse Plano Safra, que o Canal Rural teve acesso com exclusividade, ou seja, o desenho do Plano Safra, que está na mesa do governo federal hoje para ser anunciado oficialmente no dia 15 de junho, além de trazer informação, ouvir o setor agropecuário, nós também procuramos o ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e atual comentarista do Canal Rural, Ivan Verequim, que avaliou que o governo tem espaço para ser mais agressivo no corte de juros do Plano Safra. Vamos ver. Caso essas taxas se confirmem, na minha opinião, o governo poderia ser um pouco mais agressivo na direção da baixa de taxa de juros. Por exemplo, o Pronaf, a taxa máxima na safra em vigor é de 4,6% ao ano, o governo está baixando para 4%, poderia reduzir para 3,5%. No caso do Pronamp, os médios produtores, a taxa é um intervalo entre 6% e 7%. O governo está sinalizando 5,25%. É uma taxa convidativa, importante para esses médios agricultores no Brasil. E com relação aos grandes produtores, a taxa em vigor é de até 8%. O governo está sinalizando 6,5%. Eu espero que seja até 6,5% ou até 6%, seria mais palatável, mas isso permitiria aos bancos aplicarem a taxas mais baixas, como tem feito nessa safra em andamento. É fundamental também garantir taxas mais baixas para programas de investimento, Model Frota, armazenagem, inovação, ABC, e especialmente também garantir 1 bilhão e 500 milhões de reais para o orçamento do seguro agrícola no ano que vem. Eu acompanho as contas do Tesouro Nacional e há espaço orçamentário para que isso seja feito e permitir que a agricultura continue dando um show de bola no Brasil. Obrigada, Ivan Verequim, pela análise. Então, você que chegou agora já viu com exclusividade quais devem ser as taxas de juros que o governo vai anunciar oficialmente em 15 de junho. Apresentamos as taxas para a Pronaf, Pronamp e demais produtores. Esse é o desenho que está na mesa. Lembrando que a ministra da Agricultura também, como você viu aqui, disse que está pleiteando recursos adicionais, o que pode gerar, sim, uma leve redução nestas taxas que foram antecipadas aqui pelo Canal Rural
ou ainda mais recursos para algumas linhas que vão ser financiadas. A gente vai avançar mais neste assunto ouvindo agora o comentarista Miguel Daoud, que está ao vivo conosco. Miguel Daoud, seja muito bem-vindo. Como você avalia esse plano safra que está hoje na mesa do governo e que o Canal Rural antecipou para a nossa audiência? Bom, Kelly, em primeiro lugar, parabéns pelo furo da notícia e boa tarde a você, boa tarde a todos. Você colocou na abertura que é um pacote de taxas. Eu diria a você, Kelly, que não é um pacote, é um embrulho de trouxas que esse plano traz com essas taxas de juros. Por que isso? O que eu estou dizendo é com conhecimento de causa, eu não estou dizendo porque eu acho, e eu vou citar aqui alguns pontos importantes. Por que você está sendo embrulhado e não é um plano? Em primeiro lugar, a taxa de juros do Plano Safra, ela vem da poupança verde do Banco do Brasil e vem dos depósitos à vista, que cresceram muito nos últimos tempos. Esses depósitos, o custo dele é zero, não tem nenhuma taxa. Quando o governo pega esse dinheiro e passa para o produtor rural, os bancos colocam um spread, né, nas costas do produtor rural, de uma taxa que não tem sentido você ter uma taxa nesse momento para a área agrícola, se o governo tem seriedade em relação à agricultura do Brasil, que ele leva como bandeira, né, da salvação do Brasil, como bandeira do alimento na mesa do brasileiro, a taxa desse plano, no momento em que a gente está vivendo, tinha que ser zero. Quem está ganhando com isso? Os bancos, Kelly. Os bancos, porque tem esse famigerado spread. Se a gente oferece mais crédito que tem, né, os subsídios do governo, que é na casa de 10 bilhões, aumentaria para 13, então não posso baixar. Agora, por que só a agricultura que não está tendo nenhuma consideração nesse momento da pandemia no Brasil? Então, esse é um ponto, a questão que dinheiro existe, que é advindo do depósito à vista, que teve um aumento muito grande, da poupança verde, que também teve um aumento muito grande. O que está ocorrendo é que os bancos estão cobrando. Agora, por que o governo não tem um entendimento, como ele está tendo para outros setores da economia? O Banco Central tem quase R$1 trilhão, já gastou 400, 500 bilhões para comprar títulos de empresas, né, que estão por aí. E esses títulos, o governo passa como se fosse uma securitização. Se a empresa não pagar, eu pago. Agora, por que a área agrícola, objetivamente, centralmente, não tem esse benefício? Essa que é a pergunta. Então, eu não consigo entender, Kelly, que você tem uma taxa de juros no momento em que o setor agrícola tem, sim, um endividamento, e esse endividamento, com essa taxa de juros, que vai tirar a rentabilidade operacional do produtor, daqueles que ainda estão vivos, né? Porque a maioria está ali entre o inferno, sei lá onde eles estão, porque já está numa situação difícil. Então, na realidade, eu acho que o governo deveria de pensar com seriedade, porque o único setor que tem condições de tirar o Brasil dessa letargia econômica, e o que ele vai passar pela frente é a agropecuária. Então, por favor, tenham coragem, venham a público e diz o seguinte: eu não posso abaixar a taxa de juros, porque senão esse dinheiro vai para o banco. Agora, então você quebra aí, continua produzindo. Agora, com o câmbio no nível que está caindo, se assim permanecer nesse patamar, adeus produção de grãos no Brasil. Kelly, desculpa a minha ira, porque eu não consigo entender essa lógica de você contornar situações que não são contornáveis. Então, produtor, meu amigo, você foi embrulhado. Obrigada, Miguel Daoud, pela presença. Agradeço aos analistas aqui, comentaristas do Canal Rural, e também a todas as entidades do agronegócio que se posicionaram sobre essa reportagem produzida pelo Canal Rural. E a informação do Plano Safra foi avaliada pelo Conselho Nacional do Café. E, segundo o Silas Brasileiro, presidente da entidade, a redução de juros do Plano Safra vai contribuir para estimular a produção e vai ser favorável ao setor. Vamos ver. Ontem tivemos uma videoconferência onde tratamos realmente vários assuntos, inclusive de segurança jurídica, mas o tema principal que predominou foi a questão de taxa de juros. E temos uma boa notícia.
através daquilo que nós temos vivido no dia a dia, dentro do mapa, e mesmo através do Canal Rural, nós temos visto levantamentos que os juros para o Plano Safra serão menores esse ano. Isso será realmente muito oportuno para os produtores nessa fase realmente difícil que nós estamos passando. Nós sentimos então que essa redução de juros vai contribuir para o estímulo à produção e não podíamos deixar de citar o café. O café nós mandamos ofício já por diversas vezes, discutindo com a senhora ministra, para a cobrança de juros até 5,5%. E creio que efetivamente deveremos ser atendidos. Então, uma boa notícia, trabalhar sim com recursos e ao mesmo tempo trabalhar com recursos com juros já pré-estabelecidos em taxas menores do que o Plano Safra do ano passado. Muito obrigada ao CNC pela participação. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.